Este assunto é direcionado a todos aqueles que são crentes em Jesus Cristo e esperam pelo dia da sua vinda. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo o tempo do fim. Não precisamos nem conhecer a palavra de Deus para saber disso, que até aqueles que não andam no dia a dia na igreja como crentes sabem disso pelos acontecimentos que têm ocorrido no mundo no dia a dia. Todo mundo sabe que nós estamos no tempo do fim, mas também nós sabemos que tem muita gente que não está querendo prestar atenção nisso. Inclusive, e essa é a grande preocupação, né? É que muitos crentes não estão querendo falar disso, não estão querendo falar honestamente disso, não estão querendo se preparar direito para a vinda do Senhor, ainda que estejam dizendo que Jesus vem e que isso é muito bom, mas na prática não estão fazendo aquilo que deveriam fazer. E nesse assunto, né, a importância desse assunto é que nós não temos tempo mais para ficar especulando isso ou aquilo, ou estudando isso ou aquilo. Não, nós temos é que nos preparar, porque Jesus vem, e quando vier, ele vai levar a igreja que estiver preparada naquele dia, né? Eu costumo dizer que há um evento de corte no mundo e que vai acontecer uma única vez e que é determinante para quem vai e para quem fica, para quem vai com o Senhor e para quem fica, que é o arrebatamento da igreja, né? É o que a palavra está mostrando. Então, falando honestamente de se preparar, nós devemos prestar atenção naquilo que a palavra de Deus está dizendo, né? E prestando atenção naquilo que a palavra está dizendo, nós vemos que devemos estudar o livro do Apocalipse. Por que estudar o livro do Apocalipse? Porque ele é o livro das revelações. A palavra Apocalipse, ela não significa, como alguns pensam, fim do mundo, mas significa revelar aquilo que está oculto, ou que estava oculto, né? Então, o livro do Apocalipse é o livro das revelações. E não é à toa que começa exatamente falando a palavra revelação, né? Podemos ler aqui no primeiro capítulo do Apocalipse, no primeiro versículo, logo começa dizendo: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem. Então vemos aqui o que o próprio Senhor falou e João aqui procurou escrever. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, né? E pelo seu anjo as enviou e notificou a João, seu servo, que era aquele que tinha que escrever aqui na terra, pois ele foi chamado por Deus para escrever aquilo que Deus queria mostrar. E naquele momento ele era a pessoa que estava na posição para isso. Então, ele foi levado a escrever aquilo que o Senhor o estava mostrando, né? E aqui no versículo 3 a gente vê a grande importância disso para nós que somos igreja do Senhor. Quando diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem
e guardam as palavras da profecia deste livro, né? Então não basta ler, não basta ouvir, mas é preciso guardar essas palavras, é preciso prestar atenção nelas para pôr em prática as coisas que o Senhor estiver nos mandando fazer, né? Em outro momento, quando Jesus andava na terra, ele disse que aqueles que guardam os seus mandamentos, eles seriam então seus amigos, né? E isso está no Evangelho de João, o mesmo João que aqui escreveu o Apocalipse e que foi grandemente usado por Deus para direcionar as nossas vidas naquilo que é bom, naquilo que é prático, né? Quando a gente começa a ler o livro do Apocalipse, a gente começa a ver aqui as coisas que o Senhor estava revelando para o tempo que nós estamos vivendo hoje. E já naquele tempo, há quase 2000 anos atrás, então, João escreveu aqui, porque o tempo está próximo. Se naquele tempo o tempo estava próximo, quanto mais hoje, que nós já estamos no tempo das dores profetizadas na palavra, né? Então, tudo bem, vamos estudar o Apocalipse. Mas para quê? Qual é a utilidade prática de nós estudarmos o Apocalipse? É para a gente se tornar conhecedores da teologia, da escatologia, dessas coisas todas? Tudo isso é muito bom, mas é bom como conhecimento. Mas o conhecimento precisa ser útil para nós, né? Então, aqui no próprio versículo 3 desse primeiro capítulo do Apocalipse, então a gente já começa a ver a importância de estudar o livro do Apocalipse, né? Quando diz aqui, bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem, e os que guardam as palavras da profecia deste livro. Então a gente começa a ver que Jesus sempre quis ser prático, e sempre foi prático. Quando ele andou na terra também, todo mundo viu que ele era prático. Ele ia lá, ele curava as pessoas, ele não ficava falando de muita coisa para curar, ele simplesmente tocava na pessoa ou falava a palavra que precisava e curava a pessoa. E ele dizia muitas vezes, a tua fé te salvou, porque o objetivo principal não era a cura, mas era a salvação daquela alma, daquela pessoa, né? E aqui também no Apocalipse a gente vê escrito isso aqui nesse trecho que nós lemos. Bem-aventurado ou feliz aquele que lê, aquele que ouve e guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então precisamos guardar, precisamos prestar atenção para que isso seja útil à nossa vida e a gente faça aquilo que o Senhor está requerendo de nós, né? Como também o apóstolo Pedro, numa das suas cartas, ele disse uma coisa muito interessante, e a gente pode ler aqui agora, né? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 em diante, diz assim: mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser, em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, né? Então, mostrando aqui claramente que o mundo que existe hoje, ele será mudado,
Lá na frente, no final do Apocalipse, inclusive, a gente vai ver, na medida que a gente for acompanhando esse livro, a gente vai ver que lá no final, o Apocalipse fala de novos céus e nova terra, e que a primeira terra passou e o mar então já não existirá, né? Então Deus fará novos céus e nova terra, porque esta está contaminada pelo pecado. E nós fazemos bem em prestar atenção nisso e nos preparar para que estejamos prontos no dia em que Jesus vier buscar a sua igreja. Então, que você se prepare, que você que ouve esta palavra, se prepare. Que todos nós estejamos preparados, porque o tempo está próximo, os sinais estão cumpridos, a qualquer momento Jesus vem, e quando ele vier, ele vai levar consigo aqueles que estiverem preparados, e os que não estiverem preparados perderão essa excelente oportunidade de alcançar a salvação em Cristo Jesus. De nada adianta você ficar 50 anos dentro de uma igreja, dizendo que é crente, participando dos cultos, das festas, dos encontros e estudando a Bíblia, os que ainda estudam, né? E depois, no final, Jesus voltar e você ficar, né? Então, precisamos estar prontos, preparados naquele dia. Então, se prepare. Então, busque ao Senhor. Então, procure acertar a sua vida para viver em santidade na presença do Senhor. E você, então, estará pronto para aquele dia quando o Senhor vier. Que Deus nos abençoe e que você faça isso, se prepare, porque Jesus está voltando.